Olá, gente, terceira série, né, português. Bom, observe que eu coloquei aqui concordância verbal e nominal. A gente já trabalhou, gente, as regrinhas de concordância verbal, já trabalhou as regrinhas de concordância nominal, mas veja só, algumas regrinhas de concordância verbal, eu já inclusive falei muito isso no plantão, a gente não pode deixar de revisar. Por quê? Porque a gente vai esquecer. Uma delas, já vocês vão ver, eu peguei charges e tirinhas e propagandas, tanto com as situações de forma corretas, como situações de forma incorretas, certo? Essas aqui eu vou trabalhar todas na aula e vou colocar outras durante o plantão, certo? Vocês vão ver, né? Pela dinâmica da aula, vocês vão ver como é que vocês vão fazer durante o plantão. Quando eu falo em concordância verbal, lembre que é o verbo que é o que a gente vai trabalhar. Tem uma regrinha, gente, que é de PA, que é pronome apassivador, e de índice de indeterminação do sujeito, que a gente não pode deixar de esquecer, de estudar as regras. Tem que pegar essas regras para relembrar. Qual é a outra, professora? Verbos impessoais. Com certeza. Essas regrinhas daqui sempre caem. Quando é concordância verbal, é com pronome apassivador, só lembrando aqui os verbos têm que ser VTD ou VTDI, certo? E vai concordar com o seu sujeito. E aqui índice de indeterminação do sujeito, VTI e VI. Aqui sempre fica no singular. Os verbos impessoais, aqueles que a gente mais estudou e durante o plantão foram os verbos, né? Então, gente, nos verbos impessoais nós temos o verbo haver, no sentido de existir, não é isso que a gente viu muito, não é isso? E o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Há outros verbos, né? O verbo fazer, por exemplo, os verbos que indicam o fenômeno da natureza, mas esse verbinho aqui, ele aparece muito, inclusive ele vai aparecer nas charges, nas tirinhas. Bom, na concordância nominal, né, a gente viu grupos de expressões marcadas como mesmo, próprio, incluso, anexo e assim vai, obrigado, enfim. Então vamos lá, nesta charge a autora Nani pode, né? Nesta charge da autora Nani, podemos observar a falta de concordância nominal. Vamos ver o que aconteceu. Para fugir da polícia, nós do crime queríamos filiar nas gangues de deputado. Gangue não, a gente ainda chama de partido. Olha, ali aparece uma outra expressão, antes de a gente identificar o que foi que houve. Tem uma expressão por isso que eu coloquei a charge, não foi nem por causa do primeiro erro, mas foi por causa de uma expressão que aparece depois, que é o agente, gente. É o agente, né, gente? Então eu tenho o agente, que é uma expressão no singular. E como é que vai ficar esse verbo? O termo não está no singular, então o verbo vai para o singular. A gente vai. Se eu utilizo o nós, que é a primeira pessoa do plural, eu vou colocar o verbo no plural. Bom, mas a expressão é: nós do crime queríamos filiarmos. Observe que eu tenho aqui a falta de concordância, né, do termo, né? Eu tenho ali, para fugir da polícia, né? Observe que o termo aparece aqui sem fazer a concordância verbal adequada. Além disso, eu coloquei o verbo ali, a expressão agente, só para a gente relembrar essa concordância, viu, gente? Próximo slide. Bom, aí tem assim, ó, me deixaram. Ali tem outros errinhos também, né? A gente tem ali o pronome oblíquo, né, gente? Iniciando a oração, mas como a gente está trabalhando com concordância, a gente vai deixar passar, né? Me deixaram sem TV por uma semana. Que injustiça. Que injustiça. Eles acham, observe que ali está correto, né? Eu tenho o verbo concordando com a terceira pessoa, né? Verbo na terceira pessoa do plural fazendo concordância, né? Eles acham que venderam, mas não, ou que venceram, mas não venceram. Eu vou mostrar para eles. Eu não aprendi a lição. Eu sou indomável. Ele não consegue me dobrar. Observe que se a gente ler rapidamente, a gente não encontra, né, não identifica uma situação bem simples. Ele colocou eles e depois colocou ele no singular. Então, era para o verbo estar no singular.
Só que observe que o verbo está no plural. Então, essa é uma inadequação, né, de acordo com a concordância do verbo. Seria ele não consegue me dobrar. Se ele colocar no plural, aí sim, eles não conseguem me dobrar, né, gente? Aí vamos ver lá na frente. Vou sentar em frente à TV a semana inteira, mesmo que não possa ligá-la. Tem outros elementos ali dentro daquela oração, mas a gente só vai fixar na parte de concordância mesmo, certo? Aí ele faz a relação, né? O eles conseguem. Próximo slide. Aí vem, a lei geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Os deputados acham, então, né, os deputados não são eles, então eles acham que é boa, né? Eles acham que é boa. No caso, quem é boa ali, gente? A lei geral da Copa. Observe a expressão, boa. Se ele não tivesse usado nenhum tipo de determinante aqui, certo? A lei geral da Copa. Lembram que a gente usou esse água é boa? Ó, água é boa não, água é bom para a saúde, porque eu não tenho determinante. Se eu coloco a água, então eu tenho que colocar o é boa. Observe que eu faço essa concordância. Por quê? Porque eu tenho determinantes, né? Bem assim é ali, ó. E a lei geral da Copa é boa ou ruim, ó. É a lei, ó. Não colocou o determinante, então ó, é boa. Certo, gente? Então faz essa correlação com os determinantes. Bom, aí tem, então deve ser ruim. Aí vem, com as próprias mãos. Por que eu coloquei ali com as próprias mãos? Porque esse termo próprias, lembra que a gente estudou, né? Mesmo, própria, incluso, anexo. Eles fazem a concordância com os termos a que se refere, não é as mãos? Então é própria. Se fossem os pés, aí próprios, ok? Próximo slide. É 2 horas, gente, aí é o verbo de ligação, nós estamos em concordância, não, observe que eu estou misturando, né, vou para cá, vou para lá, porque a gente está fazendo já uma recapitulação do conteúdo. Esse é 2 horas, eu só poderia usar esse verbo aqui, é, no singular, se eu tivesse quantitativo 1, é 1 hora. Como eu tenho o numeral, né, 2 ali, então são 2 horas. Que pena, você foi desclassificado. Bom, aí vamos ver o de baixo. Alô, é o Messi? Olha o agente que eu comentei com vocês, né, na linguagem informal. Gente, só deixando claro, né, de acordo com a variação da língua, existe contexto que a gente até utiliza, né, esse termo, alguns termos aqui, mas dentro da formalidade, texto dissertativo argumentativo, a gente precisa das regras. Então, a gente tem aqui uma proposta irrecusável. A gente tem, ok? Próximo slide. Aí, vamos ver. Mamãe vem nos visitar. Mas ela nos visitou outro dia, nada disso. Eu peguei essa tirinha, né, ela não tem erro não, viu gente? Aliás, eu vou olhar novamente, mas se eu não me engano ela não tem erro. Eu só a trouxe, né, só a coloquei no slide porque ela trouxe ali o verbo fazer, né? Eu tenho aqui o verbo fazer. Se eu não me engano, ali está, e faz mais de 2 anos. Tem ali um advérbio de intensidade, né? Então, faz 2 anos, um tempo que passou, tempo decorrido. Então, o verbo fazer, indicando esse tempo decorrido, ele fica no singular. Apesar de terem aqui o quê? 2 anos. Como o tempo passa rápido, quando a gente está... Tá vendo que eu disse que a tirinha está correta? Olha, o agente certinho, ó. A gente está, não poderia ter sido colocado a gente estamos, né? Se divertindo. Bom, gente, e essa aqui, respondo, é aluga-se ou alugam-se? No caso, eu tenho que observar quem é o sujeito do verbo, né? Porque quem aluga algo, não aluga alguma coisa, não é apartamentos, então eu tenho que colocar o verbo no plural. Então, alugam-se apartamentos. Ok? Precisa-se ou precisam-se? Ora, não é o verbo VTI, tem que ficar no singular. Precisa-se de operários.
próximo. Bom, e por essa aula, na próxima aula vocês vão ver mais situações, e durante o plantão mesmo, durante o plantão também, viu gente? Até a próxima e façam a atividade agora no caderno mais.